Olá, prezado professor e prezado colega. Eu, Aline Nascimento Tavares, em conjunto com os colegas Jonatas Henrique de Almeida Lopes e Ana Júlia Araújo Bentes Monteiro, acadêmicos de Direito do terceiro semestre da Universidade Federal do Estado do Amapá, temos a honra de apresentar nosso trabalho sobre o desfazimento dos atos administrativos. Esse tema é de fundamental importância para a estabilidade das relações entre a administração pública e os cidadãos, pois tem um impacto significativo sobre direitos e deveres. Nossa pesquisa se baseou em estudo de autores renomados, na análise de decisões dos tribunais, tanto do Brasil quanto de outro país, e em um aprofundamento da legislação pertinente, com destaque para a Lei 9.784, de 1999. Para facilitar a compreensão desse assunto tão relevante, nossa apresentação será dividida em algumas partes. Começaremos explicando o objetivo central do nosso estudo. Em seguida, detalharemos as diferentes formas pelas quais um ato administrativo pode ser extinto ou desfeito, apresentando seus conceitos e particularidades. Por fim, abordaremos os fundamentos legais e os princípios que regem o desfazimento do ato administrativo em nosso país, incluindo a legalidade, a autotutela e a segurança jurídica. O ato administrativo, como uma manifestação da vontade da administração pública, é essencial para o funcionamento do Estado e para a busca do interesse coletivo. A validade e permanência é crucial para a estabilidade da relação entre o governo e os cidadãos. Nesse contexto, o desfazimento dos atos administrativos surge como uma ferramenta indispensável para que a própria administração pública possa fiscalizar suas ações, garantindo que elas estejam de acordo com a lei e com as necessidades da própria sociedade. O nosso trabalho busca justamente entender como a administração pública exerce seu poder e dever de rever suas próprias ações. Isso exige um equilíbrio delicado entre a necessidade de corrigir o que é ilegal ou de se adaptar às novas situações, e a proteção dos direitos dos cidadãos e manter, justamente, a manutenção da segurança jurídica. A importância desse tema ficou ainda mais evidente após o período de crise, como a pandemia, Covid-19, onde a urgência das decisões poderia levar justamente à criação de atos que mais tarde se mostrariam inadequados, inoportunos ou até mesmo ilegais, tornando a capacidade de revisão e correção de algo vital. Para começar, o que é um ato administrativo? Pense no ato administrativo como uma decisão ou uma ação que o governo cria para funcionar e para atender o interesse do coletivo, da sociedade. Essas decisões criam direitos e deveres, então é fundamental que elas sejam válidas e elas precisam estar à luz da estabilidade. Mas e se um ato for feito de forma errada ou se ele não for mais útil? É aí que entra a extinção ou desfazimento dos atos administrativos. É uma ferramenta essencial para que a própria administração pública possa revisar suas ações. Ela garante que tudo seja de acordo com a lei vigente e com a necessidade da sociedade atual. O nosso trabalho busca explicar como o governo faz isso, buscando um equilíbrio entre corrigir e proteger os direitos dos cidadãos. Isso fica ainda mais claro em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia, que é o que entremeia o nosso trabalho, o Covid-19, onde decisões rápidas precisavam ser tomadas e atualmente passaram por revisões da administração. Uma categoria mais ampla e complexa é a da retirada. Ela engloba as formas de acabar com a validade ou a eficácia de atos por meio de uma decisão formal da administração pública ou do Poder Judiciário. Dentro da retirada, nós temos a anulação, que ela também é chamada de invalidação. Ela desfaz um ato administrativo que nasceu com um problema de legalidade, ou seja, ele era ilegal desde o início. O fundamento é o princípio da legalidade, e pode ser feito tanto pela administração, quanto por causa do seu poder de autotutela, quanto pelo Poder Judiciário, quando provocado. A anulação é um ato obrigatório para a administração. Eles têm o dever de anular esses atos ilegais. E os efeitos, em regra, eles são retroativos. Isso significa que o ato é considerado como se nunca tivesse existido validamente. No entanto, essa retroatividade pode ser flexibilizada em relações especiais para proteger a boa-fé e a segurança jurídica, existindo um prazo de 5 anos para que a administração possa anular atos que beneficiam pessoas, a menos que haja má-fé comprovada. É importante mencionar que um ato com vício pode ser convalidado se não prejudicar o interesse público ou o interesse de terceiros, e se o problema for algo que pode ser corrigido, como um erro de forma ou de competência não exclusiva. Atos com problemas mais graves, como finalidade ou até motivo ilegal, eles não podem ser convalidados. Outra submodalidade da retirada é a revogação. Ela desfaz um ato administrativo que é válido e legal, mas ele se tornou inconveniente ou inoportuno devido a uma nova variação da administração pública. O fundamento é o mérito administrativo, ou seja, é a conveniência e a oportunidade, e não há ilegalidade no ato original. A competência para revogar é exclusiva da administração pública. A revogação é um ato discricionário, ou seja, significa que a administração pública tem a opção e não o dever de revogar. Os efeitos da revogação, elas são para o futuro, ou seja, os efeitos já produzidos pelo ato, eles são considerados válidos e legítimos. Existem algumas limitações, são atos que são obrigados por lei, atos que já cumpriram sua finalidade, atos que geram direito adquirido por um particular, de boa-fé, atos que fazem parte de um processo onde o próximo passo impede a mudança do anterior, então, em geral, são irrevogáveis. Continuando com as submodalidades da retirada, temos a cassação. A cassação ocorre quando um ato administrativo é extinto porque o beneficiário não cumpriu as condições ou requisitos que o ato impunha para sua manutenção. O ato nasce válido, a pessoa desrespeita as condições e o fundamento é a ilegalidade que surge após, causada pela conduta irregular do particular. A cassação tem caráter punitivo, ela é um ato obrigatório para a administração. Os efeitos, em geral, são para o futuro. Continuando com as submodalidades da retirada, temos a cassação. A cassação ocorre quando um ato administrativo é extinto porque o beneficiário não cumpriu as condições ou requisitos que o ato impunha para sua manutenção. O ato nasce válido, a pessoa desrespeita as condições e o fundamento é a ilegalidade que surge após, causada pela conduta irregular do particular. A cassação tem caráter punitivo, ela é um ato obrigatório para a administração. Os efeitos, em geral, são para o futuro. Por fim, a contraposição ou derrubada. É a extinção de um ato administrativo pela criação de um novo ato administrativo, que tem efeitos contrários ao anterior. Então, o fundamento é a edição de um ato posterior com efeitos opostos, e os efeitos geralmente são para o futuro também. Um exemplo seria a nomeação de um servidor que ela é desfeita pela sua exoneração. O desfazimento dos atos administrativos no Brasil é amparado por princípios constitucionais e por leis específicas, como a Lei 9.784 de 1999. O princípio que guia a matéria é essencial para a estabilidade e para a conformidade da atuação do Estado. Destacamos o princípio da legalidade, o princípio da autotutela, o princípio da segurança jurídica, que complementa com a confiança legítima.
O princípio da legalidade é a base de toda a administração pública. Diferente dos cidadãos comuns, a administração só pode agir quando há uma autorização ou uma determinação expressa na lei. Na extinção de atos, a legalidade é fundamentada. Ela justifica a anulação de atos que eles já nasceram com problema. A administração ela tem o poder e o dever de anular seus próprios atos legais. Os efeitos dessas anulações eles são retroativos, porque um ato legal ele nunca deveria ser produzido e ter efeitos válidos. A observância rigorosa da legalidade é crucial para a segurança jurídica e para a proteção dos direitos dos cidadãos. A Lei 9.784 de 99, ela reforça essa importância. Contudo, a aplicação da legalidade ela é sempre pensada junto com os princípios da segurança jurídica e confiança legítima, especialmente quando os atos já produziram benefícios às pessoas. A autotutela é o poder e o dever da administração pública, que eles têm de revisar e corrigir os próprios atos. Ele se manifesta pela anulação de atos ilegais e pela revogação de atos que, embora legais, se tornaram inconvenientes ou inoportunos. Esse princípio ele deriva da ideia de que o interesse público ele é superior e ele não pode ser negociado. Ele permite que a administração ela corrija erros ou vá se adaptando conforme a nova realidade da sociedade. É um princípio que ele é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 473, que afirma que a administração de atos ilegais, porque eles não nascem direitos. Eles não podem revogá-lo por conveniência ou oportunidade, desde que respeite os atos já adquiridos. A autotutela, ela serve como um contraponto à necessidade de levar tudo ao poder judiciário, permitindo um controle interno muito mais rápido. No entanto, esse exercício ele não é absoluto. Ele deve sempre seguir os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, especialmente quando afetar direitos dos cidadãos. Por fim, mas não menos importante, o princípio da segurança jurídica. Ele garante estabilidade e previsibilidade nas relações legais, protegendo as expectativas legítimas das pessoas. A confiança legítima, ela complementa esse princípio. Ela refere-se à expectativa justa e de boa fé que o cidadão ele tem na estabilidade e na validade dos atos administrativos. No desfazimento ou extinção dos atos, a segurança jurídica ela é um guia essencial que busca equilibrar essa correção administrativa com a estabilidade das relações e a proteção da confiança. A Lei 9.784, de 1999, em seu artigo 54, ela é um exemplo claro disso, ao estabelecer o prazo de 5 anos para a administração anular atos que já beneficiaram as pessoas, a menos que haja má-fé comprovada. Então, essa limitação de tempo, ela visa explicitamente proteger a confiança legítima. A importância desse princípio é inegável para o desenvolvimento social e econômico, pois a incerteza ela criaria um ambiente de instabilidade. A revogação, ao produzir efeitos apenas para o futuro, ela preserva os efeitos válidos que já foram produzidos anteriormente, respeitando as expectativas legítimas. Assim, a segurança jurídica ela funciona como uma espécie de freio e contrapeso ao poder de desfazimento da administração pública, promovendo o equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Jonatas Henrique e a mim ficou incumbida a responsabilidade de fazer um processo de diferenciação entre revogação e anulação e suas nuances. Além da questão doutrinária, da questão jurisprudencial, da questão legislativa, que já está exposta no texto, eu vou trazer uma abordagem aqui mais pedagógica para que a turma tenha uma compreensão melhor desse tema tão importante para o direito administrativo, sem tantas citações diretas ao texto legal e à fala dos doutrinadores, que já está presente no trabalho. Será apenas para fins didáticos que será adotada essa abordagem um pouco mais informal, não tão associada a essas questões legalistas. Existe a anulação e existe a revogação. Anulação é um procedimento administrativo adotado em atos ilegais e revogação é um procedimento administrativo adotado em atos inconvenientes e inoportunos. Essa é a diferença máxima entre anulação e revogação prevista na Lei do Processo Administrativo. Porém, a revogação e a anulação, elas possuem limitadores visando o princípio da segurança jurídica. A administração pública não pode revogar ou anular um ato conforme ela quer de qualquer forma. A própria Lei de Processo Administrativo ela vai disciplinar esse processo de revogação. Para ela, o prazo em que um ato administrativo que cria um benefício a um servidor pode ser revogado é de 5 anos. Passados esses 5 anos, ele não pode mais ser anulado. Porém, se esse ato for comprovado a má-fé do processo executório dele, foi feito com má-fé, aí ele pode ser revogado a qualquer tempo. Em relação a essa questão dos efeitos, a gente tem uma divisão também muito importante, que é o ex-tunc e o ex-nunc. Ex-tunc é próprio de atos de anulação, por via de regra. Ele visa retroagir, com que o ato retroage até a sua origem. Já o ex-nunc é próprio, em via de regra, do Instituto da Revogação, que o ato não retroagirá, ele só produzirá novos efeitos.
Só que a questão da boa-fé, ela é também levada em consideração nesse processo. Por exemplo, um grupo de servidores é beneficiado por uma vantagem baseada numa ilegalidade, mas eles não sabiam dessa ilegalidade e acabam recebendo uma vantagem pecuniária, uma vantagem econômica por um determinado tempo devido a essa ilegalidade. No prazo de 5 anos, a administração pública diagnostica a ilegalidade e decide anular. Se anula, retroage, por via de regra. Porém, os tribunais entendem que a boa-fé dos servidores que não sabiam que estavam sendo beneficiados de uma ilegalidade deve ser levada em consideração. Então, a decisão é que o efeito seja ex nunc, não retroaja. O que eu quero mostrar para vocês é que a via de regra é o seguinte: é ilegal, anula e retroage. É inoportuno, revogue e não retroage. Mas essas definições, elas levam em consideração as questões contextuais. E é baseado nesse princípio, nessa questão fundamental, que o trabalho todo se desenvolve. Há o princípio da segurança jurídica, que é brilhantemente abordado nesse trabalho, levando em questão a doutrina, levando em questão a legislação. Basicamente, a segurança que o particular deve ter com a administração pública, é saber que ela não vai revogar os atos de qualquer forma, não só essa questão de atos administrativos, mas na nossa pauta, sobretudo, focado nisso, nessa segurança jurídica. E é essa segurança jurídica que visa analisar esses pormenores na garantia de uma estabilidade entre o direito adquirido e a faculdade de revogar, associado também à pandemia, que é o próximo tópico desse trabalho, que é o norte, na verdade, dele. Durante a pandemia, exigiu-se uma certa celeridade dos governantes nos processos de decisões e criação de atos administrativos. Esse processo de celeridade muitas vezes produzia ilegalidades, produzia inconvenientes. No nosso trabalho, a gente tem exemplos disso com decisão e citando um caso, que foi do governador do Rio de Janeiro, que na construção de vários hospitais acabou cometendo uma série de ilegalidades que obrigaram a um processo de revogação, a um processo de anulação, justamente para garantir a segurança jurídica num período pandêmico. Então a gente está fechando essa primeira etapa do trabalho, que é uma questão mais conceitual. A gente já entendeu as formas de anulação, as formas de revogação, como que se faz, o que se é, quais são os efeitos, todas essas nuances conceituais que permeiam essa temática. Agora a gente vai adentrar a um processo comparativo entre Brasil e entre Espanha. A priori, nós vamos comparar a construção dos aspectos legislativos. No Brasil, como a gente já falou várias vezes nesse trabalho, é a Lei 9.764. É a lei do processo administrativo que vai realmente disciplinar a formação desses atos administrativos, mostrando a faculdade de revogar, a faculdade de anular e as questões de prazo, de direito adquirido. Na Espanha, que é o nosso objeto de estudo que vai fazer essa diferenciação, isso não acontece dessa forma. Lá não é a Lei 9.764 naturalmente. Lá eles têm uma legislação própria para isso também, é uma legislação recente, que ela vai diferenciar entre os atos nulos, que são aqueles atos que ferem a Constituição ou que criam uma circunstância impossível, e os atos anuláveis, que seriam um instituto similar à convalidação que a gente tem aqui no Brasil. Essa possibilidade de retificar, de ratificar, de criar um mecanismo para tornar aquele ato legal. Essa é a grande premissa do direito espanhol nessa construção legislativa. Em relação a essa questão de assegurar os direitos dos servidores aos direitos adquiridos, no Brasil o prazo é de 5 anos, lá eles vão ter um prazo de 4 anos. Essa é a diferença máxima entre essa questão do arcabouço normativo legal brasileiro e o arcabouço normativo espanhol. Agora a gente vai dar sequência a outras diferenciações, levando em questão doutrina, levando em questões outras decisões jurisprudenciais. Agora nós vamos analisar os casos concretos do direito espanhol e do direito brasileiro. Esses casos são, obviamente, jurídicos, e no Brasil aconteceu o seguinte: aconteceu em Goiás, durante o período pandêmico, criou-se um ato administrativo institucionando o teletrabalho, ou seja, era a faculdade dos servidores e dos magistrados atuarem de casa, atuarem remotamente. Só que com a diminuição dos casos e o final da pandemia, muitos magistrados continuavam optando pelo teletrabalho, e o Poder Judiciário colocou a mão e falou que aquilo não deveria voltar à normalidade. Deveriam voltar eles a atuar de maneira presencial, salvo aqueles que, por uma condição de saúde que produzisse risco novamente, ficassem no teletrabalho. Então a gente houve um processo de revogação daquele ato que instituiu o teletrabalho pelo Poder Judiciário, em Goiás. Já o caso concreto que a gente escolheu, da Espanha, ele também está associado à pandemia e também está associado à segurança jurídica. Aconteceu que durante o período de lockdown, o Ministério da Saúde de lá, da Espanha, decidiu que seriam fechadas a possibilidade de sair daquele território, daquelas cidades específicas. E não poderia sair salvo se fossem determinadas condições muito específicas que estão no trabalho expostas.
E aí o Poder Judiciário espanhol vai falar assim que tem que anular aquele ato, porque, como a gente já viu, os atos na Espanha são nulos aqueles que ferem os princípios fundamentais, os princípios constitucionais, como esse ato. São dois casos em que há anulação ou que há revogação de um ato administrativo justamente para preservar a segurança jurídica e também dentro do contexto da pandemia, que são os dois nortes da nossa pesquisa, segurança jurídica e efeito pandêmico. Agora a gente vai avançar falando mais comparações de outros setores do universo do direito. Boa noite, meu nome é Ana Julia Bentes e eu vou dar continuidade à nossa análise comparativa sobre a gestão de atos administrativos. Agora vamos abordar a visão de importantes doutrinadores e, em seguida, analisar como a jurisprudência brasileira lida com essas questões. Vamos começar com o doutrinador brasileiro Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele é uma referência no direito administrativo e foi fundamental para entendermos como a administração pública pode anular, revogar ou convalidar atos administrativos. Ele sempre foca nos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ele também nos ajuda a compreender os três planos do ato administrativo: existência, validade e eficácia. Um ponto importante é que um ato, mesmo inválido, pode ser eficaz e, por isso, está sujeito à autotutela da administração. Ele também diferencia claramente a anulação, que corrige atos ilegais desde a origem, efeitos ex nunc, da revogação, que interrompe um ato válido para o futuro, efeitos ex nunc. A administração precisa ter cautela, respeitando os direitos adquiridos e a confiança legítima, para não comprometer a segurança jurídica. Essa linha de raciocínio é crucial no caso brasileiro de revogação do decreto número 2437 de 2021, pelo Tribunal de Justiça de Goiás. O Tribunal de Justiça de Goiás agiu com discricionariedade responsável, revogando um ato válido quando a situação excepcional da pandemia cessou, sem prejudicar atos de terceiros. Isso demonstra a aplicação da doutrina de Mello na prática, preservando a previsibilidade institucional e a segurança jurídica. Agora, vamos para o doutrinador espanhol Jesus Mozolamo. Ele se destaca por analisar a ratificação judicial de medidas administrativas, inéditas em contextos de urgência sanitária, como a pandemia. Ele estuda o artigo 8.6 da Lei La Jurisdiction Contencioso Administrativa, que permite ao tribunal autorizar ou ratificar medidas urgentes de saúde pública. Para ele, em situações excepcionais, é legítimo adotar medidas restritivas emergenciais, desde que elas sejam submetidas ao crivo judicial posteriormente. Isso garante o contraditório e o controle da legalidade, sem comprometer a eficácia imediata. Essa visão é perfeitamente aplicável ao caso espanhol, em que o Tribunal Superior de Justiça de Madrid anulou as restrições de mobilidade. A anulação judicial foi justamente o controle posterior que Mozo defende. Medidas sem base legal clara foram corrigidas pelo Judiciário, reafirmando o princípio da segurança jurídica. Tendo como comparação... Ao comparar esses dois autores, vemos pontos importantes em comum e diferenças importantes. Dentre as convergências, nós vemos que ambos enfatizam a segurança jurídica, mesmo em pandemia. Concordo que a extinção de atos deve garantir previsibilidade legal e o respeito aos direitos administrativos. E dentre as divergências, nós vemos que Mello confia na autotutela administrativa, onde a administração pode publicar ou revogar atos com prudência. Já Mozo prioriza o controle judicial posterior quando há efetivação de direitos fundamentais, defendendo a ratificação ou anulação judicial como condição para a legitimidade. Podemos notar que Mello foca na distinção entre atos inválidos e eficazes, permitindo a convalidação. Já Mozo concentra no procedimento de ratificação judicial de medidas executivas urgentes, preservando a eficácia imediata, mas com revisão formal para a segurança jurídica. E, apesar das diferenças, ambos buscam equilibrar a urgência sanitária com o controle legal, protegendo a ordem jurídica e os direitos individuais em tempos de crise. Da análise da jurisprudência brasileira, vamos analisar como se aplica esses conceitos. Por exemplo, no TJAP, dentro do processo da ação penal... Agora, nós vamos analisar como a jurisprudência brasileira se aplica nesses conceitos. No nosso trabalho acadêmico, nós pegamos um processo do Tribunal de Justiça do Amapá. E nesse processo mencionado no trabalho acadêmico, ele anulou a resolução com efeitos ex nunc por vício de legalidade, pois a norma ultrapassava limites e não tinha diálogo com os servidores. Mesmo no contexto pós-pandêmico, o TJAP reforçou a importância do devido processo legal, legalidade e motivação, dialogando diretamente com a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello. A anulação reafirmou a segurança jurídica e a previsibilidade. Já analisando a jurisprudência do STJ, viu-se que há suspensão de nomeações em concurso público por uma administração municipal, devido à pandemia e à Lei Complementar 173 de 2020. O tribunal considerou legítima a suspensão temporária, reconhecendo que, em emergências, a administração pode adotar medidas restritivas com motivação e respaldo legal. O interesse público e a responsabilidade fiscal justificaram a medida. A decisão se alinha à doutrina de L. Lopes Meireles, que defende a segurança jurídica como necessidade de estabilidade e coerência na atuação estatal, protegendo o administrado de medidas arbitrárias. Agora, na jurisprudência do STF, o qual o processo nós pegamos no trabalho acadêmico, o ministro Ricardo do STF analisou a validade de atos administrativos na pandemia, focando na proteção de direitos e princípios constitucionais. Ele estabeleceu 4 requisitos para a validade desses atos. Observância da competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Respeito aos princípios constitucionais, legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adequação à situação excepcional e o respeito à segurança jurídica, especialmente a proteção da confiança legítima. A decisão do STF, em linha com a doutrina de Lopes Meireles e de Pietro, reforça a excepcionalidade que não autoriza a violação de direitos. A segurança jurídica atua como um freio do arbítrio estatal, garantindo o equilíbrio entre a flexibilidade do poder público e a proteção dos direitos individuais.
E para finalizar, a análise que fizemos mostra que o defaseamento dos atos administrativos é central para o controle da legalidade e para a adaptação da administração pública. Esses mecanismos garantem a conformidade legal e a estabilidade das relações jurídicas. Observamos também que a aplicação desses instrumentos exige uma ponderação cuidadosa entre princípios como a legalidade, a autotutela e a proteção da confiança legítima. Em cenários de crise como a pandemia, ficou ainda mais evidente que o controle e o defaseamento dos atos devem ser exercidos com rigor técnico e sensibilidade institucional. A legalidade não pode ser afastada em nome da urgência, e em toda atuação estatal precisa ser fundamentada em normas claras e princípios constitucionais. Em suma, a extinção dos atos administrativos não é apenas uma ferramenta de correção, mas também um meio de afirmar a legitimidade e a credibilidade da administração pública, consolidando um ambiente jurídico estável e justo.